estudantes, mais uma vez. Hoje é a nossa segunda aula de EBD. Quer dizer, não que não tivesse tido antes, né? Mas a nossa seguindo a apostila. A gente já mandou a apostila. Eu posso encaminhar mais uma vez no grupo. Deixa eu encaminhar mais uma vez no grupo a apostila para vocês. Acabei de falar com o nosso irmão Isaías, ele está bem, graças a Deus por isso, Deus é bom. Deus seja louvado por conta disso. Estou mandando mais uma vez a apostila no grupo da igreja, tá? Que nesse primeiro momento é a apostila de batismo. Estou mandando no grupo dos obreiros e no grupo da igreja. Bem, hoje, como vocês podem ver, nós vamos estar falando sobre discipulado. O que vocês entendem por discipulado? Alguém fala aí. Aí fala no microfone. Pode ser o laranja para alguém. E aí? Não, fala no microfone. Cadê o laranja? O laranja está aqui não. Calma aí, fala no microfone, filho. Senão quem está na internet não ouve. O que vocês entendem por discipulado? E aí? Fala aí. É tipo uma formação de... Tipo assim, a pessoa segue Jesus há muito tempo. Aí ela foi lá e é formata. Tipo uma formação. Tipo uma formação. E aí, quem dá mais, quem dá menos? Alguém? Irmão Jaime? É exatamente isso que a gente está fazendo. Estamos aqui para sermos discipulados. Isso é um grande exemplo. Isso. Aqui a gente está vendo o mandamento do discipulado, né? Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre discipulado, profissão de fé e batismo. Jesus aproximando-se falou, isso aqui está a grande comissão, né? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui tem muita informação, tá, meus irmãos? Porque, veja bem, Jesus, ele poderia simplesmente mandar, só que ele começa a sua fala falando isso aqui, ó, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso que Jesus tem, é engraçado quando a apóstola vai dando uns negócios, por isso que Jesus tem autoridade para nos comissionar e nos enviar e exigir de nós o discipulado, tá, meus irmãos? Porque ele tem autoridade para isso. E aí, isso aqui também, porque olha só, aí ele fala, ide, portanto, fazer discípulos. A gente vai na autoridade de quem? De Cristo, tá? E aí, só fazer um comentário, esse verbo aqui, ide. Tem tido uma releitura já há alguns anos que a melhor tradução seria indo. Meus irmãos, isso não bate, tá? Existe uma discussão muito grande nos tradutores, tá? Mas, requer uma grande pesquisa sobre isso. Mas tudo indica, e eu concordo plenamente, que o verbo está no imperativo, não é indo, é ide, realmente. Só um comentário, tá? Mas voltando. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Porque vocês talvez vão ver mensagens de alguém falando assim, a melhor tradução é indo. Não é ide. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, veja, aqui nós temos o discipulado, fazer discípulos, o batismo e, fundamental, aqui está a fé, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí, Cristo estará conosco, a nossa consolação está aqui, né? Conosco até a consumação dos séculos. Legal. Pode passar, por favor. Isso aqui é só uma introduçãozinha. Isso aí. Veja, o discipulado é uma visão do coração de Deus. É um caminho, é isso que vocês estão falando, ser percorrido pelo iniciante ou neófito. Neófito é o novo na fé, mas isso também inclui, porque aquele que já não é mais novo na fé continua no discipulado, sob os olhos e cuidados do próprio Deus. Como é que funciona? Funciona o seguinte, você aceitou Jesus, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós passamos a ser pregadores do Evangelho. Quando é que eu entendo que o meu discípulo, entenda, quando eu falo meu discípulo, eu não estou falando que eu estou formando um discípulo para mim, mas qual é o momento que eu sei, essa é uma boa pergunta, que o meu discípulo está pronto? E aí? Qual é o corte? Quando é que, não é que acabe, porque o discipulado e a santificação, eles se misturam, né? A santificação se dá no discipulado, e o discipulado tem em mente a santificação. Mas quando é que eu falo assim, caramba, essa pessoa aqui, por exemplo, a pessoa se converteu hoje, legal, aceitou Jesus, novo na fé. Quando é que eu falo, tá pronto, não acabou porque ainda está nessa terra, mas quando é que eu falo assim, tá pronto? Qual é a nota de corte? Fala aí. Quando começa a discipular outras pessoas? Quando começa a discipular e o discípulo dela se converte e começa a discipular outro, quando aconteceu a multiplicação. É claro que, assim, aquele ao qual eu disse, primeiro, quando eu começo a pregar o evangelho, não necessariamente a pessoa vai se converter, porque não depende de mim. Mas,
o processo é esse. Aqui está o processo da multiplicação. Sei lá, vamos pegar aqui o Cadu. Cadu se converteu hoje, eu preguei, Cadu aceitou Jesus, legal. Aí, vamos começar a caminhar juntos. Legal, pá. Quando é que eu falo assim, tá pronto? A partir do momento que ele já começa a discipular outra pessoa. Aí você teve a multiplicação, o processo do discipulado, que é eterno. E aí, veja, meus irmãos, é discípulo gerando discípulo. Assim o evangelho se multiplica. É claro que isso requer muito tempo, né? Mas, alguns casos menos, outros casos mais, na verdade, né? Lembre-se que Jesus discipulou por 3 anos. Paulo foi discipulado também por 3 anos, por Barnabé, né? Vamos lá. Então, aqui, os novos seguidores de Cristo, qualquer pergunta pode levantar a mão, tá? Tem a oportunidade, está gravando, né? Tá gravando? De se tornarem discípulos de Jesus Cristo. Quando se deixam ser orientados biblicamente para a consolidação do conhecimento de Deus. O que a gente está fazendo agora, como o irmão já me falou, chama-se consolidação. A gente está consolidando a nossa fé, tá, meus irmãos? Isso é fundamental, o processo de consolidação. É na consolidação, o caminho do discipulado, isso aqui é só uma introdução ao discipulado, tá? Existem muito mais coisas, a gente até falou sobre isso já aqui na igreja. Isso aqui é fundamental para quê? Para que eu não sopre um vento de doutrina e a gente acabe, né, se desviando por aí. Então, vamos lá. Essa atitude contribuirá para reduzir inseguranças e dissipar dúvidas frente à decisão que o novo convertido fez de assumir o compromisso e seguir a Jesus Cristo para herdar a vida eterna. Isaías vai falar, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Isso aqui é maravilhoso, né, meus irmãos? Olha só, o Senhor tem ensinamento útil para nós. Que coisa ruim é ensinamento inútil, né? Na época da escola, uma depressão que batia era essa. Tu aprendia umas coisas e falava assim, caramba, eu vou usar isso aqui quando? É só fazer quiz na Bíblia, né? Quiz em retiro da igreja. Porque assim, eu nunca mais usei a fórmula de Bhaskara. Eu sei que algumas pessoas usam, mas eu nunca mais usei. Faz parte da vida, né? Mas tudo bem. Legal, vamos nessa. Jesus ensinou e demonstrou. Agora, com Deus não é assim. Com Deus, tudo aquilo que ele ensina é útil, né, para a vida eterna. Glória a Deus por isso. Jesus ensinou e demonstrou com a sua própria vida o que significa ser um discípulo do Senhor. Obediência a Deus. Depois eu entro aqui na tríplice ordem missionária. Meus irmãos, ser discípulo de Cristo, é que dá vontade de estender muito esse assunto, mas eu não posso, porque eu tenho que me ater aqui. Mas ser discípulo requer obediência, tá? Na verdade, quando a gente fala sobre discipulado, a gente fala muito sobre vida na vida. O que é vida na vida? Porque o discipulado é isso, você caminha junto na vida, tá? O discipulado, ele, ainda mais no tempo de Jesus, não era só uma aula, a pessoa caminhava. Tanto que quando fala sobre Paulo, vai falar que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo foi discípulo de Gamaliel, caminhava junto, porque o ensinamento não se dava só na exposição formal, no templo, ou nas sinagogas. O ensinamento se dava como? Como é que o meu mestre se comporta nessa situação? Como é que o meu mestre faz para ir para lá? O discipulado está nisso. Por isso que a igreja, o discipulado da igreja, traz também outras atividades externas, culto na casa, culto público. Por quê? Isso tudo é ensinamento. Essas missões que a gente faz, isso tudo é um ensinamento do discipulado. O discipulado não se dá só aqui na exposição formal da palavra, mas vida na vida, tá? Vida na vida. E aqui ele vai... Oi, alguém? Fala no microfone, por favor. O nosso pastor presidente, né, o nosso bispo, recentemente na igreja de Cascadora, ele citou sobre a liturgia dos cultos na igreja. Você lembra, então? É um discipulado. Sim, com certeza. É uma postura dentro da igreja. É um discipulado, certo? Então, só para lembrar, né, que tudo vem o quê? A obediência como está ali. Sim. Faça como eu estou te ensinando e não como você quer, do jeito que você acha que tem que ser feito. Exatamente. Mais ou menos por aí. É claro, meus irmãos, que assim, como a gente não consegue estar todo mundo junto o tempo todo por conta da atividade inerente na vida, é por isso que a gente faz, por exemplo, dentro da igreja, a gente fala sobre saúde mental, a gente fala sobre economia, a gente fala sobre paz, tem casamentos com honra, tem paz com honra, porque isso tudo é o quê? É discipulado. Já que a gente não tem como estar junto o tempo todo, então isso tudo faz parte do discipulado, como o irmão já me falou. A liturgia de culto, o que pode, o que não pode. Aqui ele comenta sobre a tríplice ordem missionária,
Aqui a gente está fazendo estudo ainda mais agora, né? Mês que vem com o batismo, então discipular, batizar e ensinar a discipular. Veja que interessante, é o discípulo discipulando, né? É emoldurada pela garantia da onipresença de Jesus na alma daquele que crê, o cristão. Pode passar, por favor. E aí, isso aqui também, olha que maravilha. Instruir-te-ei, de instruir, né? E te ensinarei o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho, desculpa. Veja, conselho, né? Conselho. Veja, meus irmãos. Por isso, quando a gente fala que a Bíblia tem resposta para tudo, isso não é um jargão. O Senhor tem para tudo. Glórias a Deus por isso. A estratégia de discipulado é um processo de ensino-aprendizagem, como a gente falou, que fortalece e consolida o participante para ter uma nova vida. Nova vida, entendeu? Entendeu, Henrique? Nova vida. Qual o nome da nossa igreja? Muito bom, muito bom, muito bom. Isso aí. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Não está errado, até porque tem outros versículos que falam sobre isso, que Jesus é a nossa rocha. Mas entenda que a consolidação, a edificação da casa sobre a rocha, está o quê? Na prática das palavras de Cristo. Então, se queremos, meus irmãos, solidificar, ter uma vida solidificada, ou vou pegar a palavra, o verbo ali, edificada na rocha, que não balance nas areias da vida, eu tenho que o quê? Ouvir as palavras. Então, primeiro eu começo ouvindo, que é o que a gente fez hoje. E segundo o quê? Praticar. Não existe edificação de uma casa na rocha se não tiver palavra e prática dessa. Portanto, não tem igreja em Cristo edificada se o centro da igreja não for a palavra. É óbvio. Tá? E aí isso explica muitas coisas que a gente vê por aí e ouve. Tá? Então, em nome de Jesus. E aí, o que isso tem a ver? Tem tudo, porque aqui está o discipulado. O discipulado está em ouvir e praticar a obediência que a gente acabou de falar. Tá? Então, o caminho do discipulado é um caminho de edificação de vida na rocha que é Cristo. A melhor maneira para que isso aconteça é por meio do discipulado. Acabei de falar, né? Ensinando com clareza e firmeza, as escrituras e os estatutos do reino de Deus. Pode passar, por favor. O discipulado, após ser consolidado e firmado os seus passos em Cristo Jesus, continuará a necessidade de aprofundar-se do conhecimento da graça. É aquilo que a gente falou, né? Não acaba. Até que Jesus volte para resgatar a sua igreja e para julgar vivos e mortos. Né? João 3,16. Não vou ler, porque eu espero que você saia. Por favor, né? Vamos lá. A essência da igreja de Jesus Cristo é o que o ressuscitado Jesus continua vivo e atuando no indivíduo e no seu povo. Tá? Ser pentecostal traz algo muito vantajoso para nós aqui. Qual é? Que para nós, eu não preciso aqui fazer uma exposição do fato do Espírito Santo continuar atuando. Então, para aqueles que têm dificuldade de crer na atuação direta e cotidiana do Espírito Santo, isso fica um pouco mais difícil. Para nós, isso aqui é claro, meus irmãos, porque assim, qual é digamos assim, o marco, a medição do caminho do discipulado? O Espírito Santo testifica. O Espírito Santo testifica. Então, se eu ouço uma mensagem, aquela mensagem, opa, o Espírito Santo está comigo, ou não está? Tá. Então, o Espírito Santo testifica. Tá? É claro que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. O que significa isso? Que nós podemos dizer que ouvimos coisas que o Espírito Santo não falou, mas aí, meus irmãos, eu estou falando de uma sinceridade de coração, né? Que vem a calhar em tudo aquilo que a gente falou na mensagem hoje, tá? E aqui, hoje a aula não é sobre Trindade, é a próxima, mas ao orarmos, falamos com Deus Pai, que está nos céus, em nome do Filho, tá? Que está à destra, e contamos com a ajuda do Espírito Santo. Aquilo que eu acabei de falar, o Espírito Santo. E aí, gente, é uma loucura, né? Que se você é no do Espírito Santo, até a oração perde sentido. Porque quem leva a oração, quem endireita a oração é o Espírito Santo, né? Que está conosco e nos consola, convence e intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, ou seja, gemidos que são impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Então, isso aqui é algo fundamental. O
que eu preciso no meu discipulado? Eu preciso muito do Espírito Santo. O Espírito Santo está ali, ó. Por isso que aqueles, cuidado. E aí, aquelas atos ou manifestações ditas do Espírito Santo, que são muito esquisitas, na verdade a pessoa não está ouvindo o Espírito Santo, né? Não está ouvindo o Espírito Santo. E cuidado com alguns jargões que eu já ouvi, que é tipo assim, oi, pode falar. Fala no microfone, por favor. Opa, teste de som, Jesus. É sobre essas questões dos dons e os pentecostais, porque eu já vi, por exemplo, no podcast, a pessoa define os pentecostais como a busca do dom, o que eu tenho que manifestar na minha vida, exatamente o que, por exemplo, Paulo manifestava. Só que não, né? Nós buscamos mediante a instrução de Deus. Mas tem muito disso, de pentecostal, assim, sabe? Vamos lá. Primeiro, se eu quero manifestar o que Paulo manifestava, eu vou ter que ser decapitado, apedrejado, vou ter que ser naufragado 2 vezes, ser mordido por uma cobra. Então, assim, tem um espinho na carne, eu não sei bem se eu quero isso. Segundo, o seguinte, primeiro, só aproveitando a oportunidade, os dons não são só aqueles que estão listados. Primeiro que não são só aqueles 12 lá. Tem dom, por exemplo, tem aquela classificação, né? Dom de poder, dom de revelação, etc, etc. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas não são só os dons clássicos ali. Você também tem dom de hospitalidade, dom de governança, e outros dons. O dom, o que é um dom? O dom, ele é algo que... Eu vou dar um exemplo para você. Eu nunca falei em línguas. Não acho que vou falar. Nada contra. Mas não é algo que eu busco. Agora, quando eu abro a Bíblia para ler, às vezes eu entendo algo, eu falo assim, impossível eu entender isso racionalmente. Isso é o quê? É uma manifestação de um dom. Deus está me dando algo para eu entender algo que eu sei que racionalmente eu não tenho como entender. Então, isso é um dom, porque é algo que não é um talento, porque o talento é algo do ser humano, é algo que eu tenho a plena clareza que Deus manifestou em mim. Por que eu estou falando isso? Porque o dom, ele vem para um fim proveitoso. Então, para a edificação do corpo. O dom é para a edificação do corpo e para um fim proveitoso. Então, a gente também tem que entender os contextos históricos. Por exemplo, vamos lá. O dom de línguas no Pentecoste foi um dom de línguas humanas. Hoje em dia, existe curso de inglês. Deus vai me dar um dom de língua inglesa. Gente, poder pode. Mas será que eu não tenho que ir para o cursinho e estudar, sentar e estudar? Então, eu tenho que entender os contextos. A palavra de conhecimento, que não é a mesma coisa que a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a sabedoria você está muito mais no contexto do conselho, né? O conhecimento é você conhecer algo que humanamente você não teria como conhecer. Por exemplo, vou dar um exemplo que não é isso, tá? Mas vai dar para entender. Vamos supor que Paulo estava lá navegando e o capitão do navio morreu. E aí Deus dá um dom de conhecimento para Paulo aprender a navegar um navio que ele não saberia. Isso não vai acontecer hoje, porque hoje não tem caravela, nem tinha naquela época. Então, assim, eu tenho que entender a manifestação do dom dentro do meu contexto e da edificação do corpo. Tá? O discipulado requer dom? Não. Não requer dom. Agora, e aí também vai uma outra questão, que é uma questão interessante. É possível ter um dom sem ter sido batizado com o Espírito Santo? Uma questão interessante. Eu não pensei previamente numa resposta, então eu fiz uma pergunta que eu não tinha refletido antes, mas eu vou dizer que sim. Por quê? Porque é para um fim proveitoso. É o mesmo raciocínio da mula de Balaão. Se Deus pode usar, não por causa da... quando você vê, você fala assim, sem citar denominações em nome de pessoas. Pô, mas aquela igreja, tu vê que a doutrina é toda errada. Como é que tem cura lá? E o cara a pregação do cara é 100% errada, mas o cara bota a mão e cura. Como? Porque Deus faz em prol do outro, não em prol daquele. Por exemplo, rapidinho, já vou dar a palavra para vocês. Balaão tinha poder para amaldiçoar e vendia isso. E acontecia, tanto que Deus impede ele de amaldiçoar o povo de Israel. Então, o discipulado não necessariamente, para eu ser discípulo, eu tenho que manifestar um dom. Agora, se eu sou discípulo de Cristo, eu vou buscar batismo com o Espírito Santo e vou buscar manifestação de dons, visando um fim proveitoso. Tá? Pode falar aí, Jean. Eu ia até comentar sobre Balaão, que eu via num podcast também, o Brunão do Morada falando que... Eu acho que foi com essas palavras que ele disse, eu não sei se está certo, mas deu para entender o que ele quis dizer. Que Deus dá dons para pessoas que ele vai mandar para o inferno.
foi o caso, né, de Balaão, que usava os dons de Deus para amaldiçoar, ele tinha poder e vinha de Deus, e assim, a minha mãe foi curada numa igreja que é totalmente fora, assim. A minha mãe tinha problema na coluna que ela não conseguia levantar do carro, ela conseguiu levantar um garoto no colo e correr com o garoto na igreja. Então, assim, ela foi criada ali, mas eu continuo com a minha visão de que aquela igreja ali não tem uma doutrina divina. E, assim, é o que você falou, o dom, ele serve para o corpo. É porque, por exemplo, vou dar um exemplo que não é chocante, mas é um fato. O padre vai, ora, e às vezes a pessoa é curada. E o cara vai lá, é óbvio que vai ter que ter o nome de Cristo, mas, caramba, porque o cara fala, em nome de Cristo e da Virgem Maria, receba a cura. E vai com água benta e tudo. É óbvio que isso é misericórdia de Deus, mas não quando manifesta a extrema unção, né? O irmão já me quer falar. A extrema unção é esse momento. Então, meus irmãos, assim, agora, o dom acompanha, as manifestações do Espírito Santo acompanham os discípulos de Cristo? Sim. Tem que se entender algo, que aí é um outro detalhe que, por exemplo, se você ouvir o Nicodemos falando, ele vai explicar isso. O Nicodemos, ele vai falar, por exemplo, e aí eu estou citando o nome porque não tem nenhum problema com o que ele está falando. Conquanto eu não concorde plenamente com o que ele está falando, discordar do Nicodemos. Você vai entender. Você vai entender. Por exemplo, na época da igreja primitiva, não havia Bíblia. Então, tinha que ter milagre. Tinha que ter. Porque o milagre testificava. Só que, e aí, o que, por exemplo, o Nicodemo vai falar? Por isso que não há uma necessidade de milagres como naquela época hoje. Porque hoje a gente tem a Bíblia. Concordo, mas não 100%. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, sim, o milagre testificava aquele que era usado por Deus. Mas não 100%. Porque quando Jesus começa a fazer um monte de milagre, falam assim, será que não é Beelzebu? Então não é só milagre. Então sim, existe... É claro que na época da igreja primitiva aconteciam coisas que não vai acontecer hoje. Não é que não possa, mas eu não acho que eu vou falar assim, cadê teu dízimo? Ah, não trouxe não. Então, cai morto. Não, acho que isso vai acontecer hoje, né? O tecladista. Aí cai o tecladista morto ali atrás, né? Não acho que isso vai acontecer hoje. Então, assim, aconteciam coisas na igreja primitiva que tinham que acontecer para testificar, porque os seus sinais os acompanham. Agora, sim, nós somos acompanhados por sinais, porque Jesus fala, expelirão demônios, se beber alguma coisa, não vai morrer e tal, etc. Então, sim, o sinal acompanha o Filho de Deus? Acompanha, mas a gente só não pode se prender nos extremos. Então não tem milagre hoje? Claro que tem milagre hoje. Meu Deus do céu, o maior dos milagres é a salvação do ser humano e continua acontecendo. Mas já vou te dar a palavra. Por outro lado, eu também não posso cair naquele extremo que a gente vê por aí, é o quê? Tu vem aqui e Deus está me mostrando teu CPF. Não, Deus não está me mostrando seu CPF, tá? Eu não quero saber o seu CPF também, assim, nada contra. Mas para que... Aí vem a questão. O que adianta tu chegar aqui agora e Deus está falando o CPF tal e tal, é o teu, tu começa a chorar? Isso transformou o quê? Nada. Tá bom? A gente foi longe, mas foi muito boa pergunta. Pode falar, irmão Jaime. Eu também acredito, tenho essa visão de que a pessoa, ela não é batizada, Deus pode usá-la assim. O problema é a idolatria com a pessoa. Esse é que é o problema. Porque geralmente quando isso acontece, vai por esse caminho. Vamos orar, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Eu estava num determinado lugar em que estava ali assistindo o culto, mas era uma pessoa muito conhecida a mim e tal, então eu fui convidado a participar também da oração. E era o final de culto, e ali eu comecei a perceber que algumas pessoas comentavam mesmo, por exemplo, tá eu e o presbítero, o pastor Yudi, aí vem o Jean, aí não, vou lá no pastor Yudi porque é uma oração poderosa, uma oração que cura, porque a oração do irmão Jaime não cura. Então tá vendo essa confusão toda, você está entendendo o que eu estou falando? Então, eu quando fulano orar por mim, eu caio. Pô, se você acha maravilhoso cair, amém, continua caindo. Né? E a outra coisa aqui que eu anotei para mim não me perder, então, o perigo é da idolatria. Sim. No caso, a profecia, por exemplo, está falando de discipulado, né? Sim. Eu fui administrar uma palavra numa igreja, claro, com todo carinho, todo respeito,
E depois que eu terminei a mensagem, o responsável pela igreja virou para mim e falou assim, mas você não está vendo nada? Você não vai dizer nada? Você não vai profetizar nada? Você não está vendo uma bola de fogo? Você não está vendo... Aí eu virei para ele e falei, querido, com todo respeito, a palavra de Deus, ela foi pregada, a profecia foi dada. Então, o que eu estou falando, que é a idolatria, né? Às vezes a pessoa, ela faz cria uma situação que fica realmente complicada. E o menino que visitou a gente hoje pela manhã, que chegou e pegou a água, ele desceu, ele não voltou para o culto, mas ele falou assim para mim, poxa, seu Jaime, minha cabeça está muito confusa. Eu perguntei ele por quê. Ele falou assim, é porque em determinados lugares estão pregando Deus de uma forma, Pai de uma forma e o Espírito Santo de outra forma. Ele falou, e eu entendo que é um só. São 3 pessoas, mas em um só. Então, a minha cabeça anda meio confusa. Isso é a falta o quê? Do discipulado. Um local que prega a palavra de Deus decentemente, né, como tem que ser feito e tal, precisa ter um discipulado para que a gente aprenda, para que a gente se aprimore, para que a gente cresça. Eu costumo dizer o seguinte, gente, eu falo isso para minha filha, eu já começo a ver esse resultado também na minha neta. Eu falo assim, hoje eu estou aqui pregando, eu estou aqui louvando, né, administrando louvor, estou participando do evangelismo. Rapaz, mas amanhã é vocês que vão estar comandando isso aí. E vocês precisam ser discipulados para terem essa liturgia de culto. Poxa, caramba, várias vezes eu já vi pessoas aqui falando, poxa, mas eu conheço o presbítero Húdio há tantos anos, desde pequenininho, mas a leitura é a mesma, porque houve um discipulado, entendeu? E é o problema da idolatria. Pode usar? Pode, mas você não pode idolatrar a pessoa porque ela orou e aconteceu aquela coisa. A gente tem que ter cuidado para a fé, exatamente o que o irmão João falou, senão a fé é na pessoa e não no Deus que age através da pessoa, gente. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com isso, e perfeito o que o irmão já me falou, é por isso que a gente investe tanto na escola infantil. A escola infantil, gente, ensina a criança no caminho que deve andar, pois quando for velho não se desviará dele. A gente aqui que é criado na igreja, nós somos exemplos disso, tá? Então, glórias a Deus. Quer falar? Pode falar aí. Não, fala no microfone. Tem a ver com o irmão Jaime falou, a idolatria da pessoa, mas também do próprio sobrenatural em si, porque tem muito disso, de você buscar, porque você tem que falar, você tem que rodar e tal. Até nessa importância do discipulado, né? Assim, a gente vê muito busca mística dentro da igreja. A igreja não é lugar para misticismo, tá? É claro que, assim, a gente tem que ter todo um cuidado. Por exemplo... É errado ter um vitral na igreja? Não, eu acho lindo. Caramba, vitral mostrando passagens bíblicas, eu acho muito bonito. Mas eu entendo que para nós protestantes é um pouco chocante. Talvez você já tenha um preconceito. Eu já vi gente criticar até cruz, tá? Eu já vi gente criticar até cruz na igreja. Eu entendo, mas não concordo. Eu jamais colocaria um crucifixo pelos significados, mas a gente tem que realmente ter cuidado com isso, com essa busca do místico, do frio na espinha, do cair. Assim, não há base bíblica nenhuma para cair, nenhuma, e como o irmão Jaime também falou, a profecia. A gente entende que o dom de profecia, não é que Deus não possa dar uma profecia, como a gente entende, vai ter a profecia e tal, nos moldes antigos, mas a gente entende que a profecia é dada na explicação da palavra, porque quando você aplica a palavra no contexto de hoje, eu estou profetizando a palavra, tá? Você até pregou recentemente sobre isso, que isso de sentir, de ver, anula a fé, porque se você precisa de alguma coisa de ver, de tocar, então para que ter fé? Exato, exatamente. A paz, meu irmão. O apóstolo Paulo, ele diz, né, quando buscar os melhores dons. Os melhores dons seriam os dons discipulados, de profecia, do ensinamento da palavra? Os melhores dons são aqueles que se aplicam melhor no contexto da sua igreja. Então, por exemplo, conquanto ele vai, sim, dentro dessa classificação, demonstrar que, por exemplo, o que acontece é o seguinte, nesse texto ele fala, aquele que fala em línguas, se não tem quem traduz, ou melhor, quem interprete, está edificando a si mesmo. Então, por exemplo, não faz muito, eu já comentei isso aqui com vocês, foi alguma assembleia, não sei, estou citando porque eu vou falar algo positivo. Eu nunca tinha visto, eu já vi pessoas falando em língua, que eu não nego, mas assim, interpretação, eu vi um vídeo uma vez, assim, foi algo, e quando é de Deus é diferente, porque assim, era um pastor muito mais velho,
Sabe quando aquele cara que já não está mais nem aí se você gosta dele, se você não gosta? Então, assim, não tinha por que ele querer aparecer nem nada. Você vê que ele está chorando e ele fala em línguas e tem um pastor jovem do lado dele fazendo a interpretação. E assim, não é tipo assim, Deus mandou te dizer isso. É algo de exaltação a Deus no corpo da igreja. E a igreja vai vibrando. Foi algo lindo. Então, por exemplo, o que adianta agora, nesse momento, eu começo a falar em línguas aqui, ninguém vai entender nada. Então, quando a gente fala dos melhores dons, é aquele que, por exemplo, tem uma pessoa doente. O que adianta nesse momento eu ter uma revelação do futuro? Ela vai morrer, não vai adiantar nada. Né? Então, nesse momento, qual é o melhor dom diante de um doente? Cura divina. Cura divina. Agora, não, é uma situação em que a pessoa vem me confessar um pecado. O que adianta eu ter o dom de cura divina na confissão de pecado? Não, é melhor o quê? Palavra de sabedoria. Para poder dizer. Então, o buscar os melhores dons é isso. Por exemplo, vou fazer uma negociação. Pô, mas caramba, tá esquisito aquilo ali. O que vai adiantar eu interpretar uma língua? Nesse momento, qual é o melhor dom? Discernimento de espírito. Pô, calma aí. Compra o quê? Quer ver? Uma questão que a gente precisa de muito discernimento de espírito o proprietário quer vender o terreno. A gente começa a igreja com o terreno comprado ou alugado. É muito discernimento de espírito nessas horas. E até, por exemplo, está no culto, começa uma manifestação, tu fala assim, isso aí é de Deus ou não é? Discernimento de espírito. Então, quando eu falo dos melhores dons, é aquele que melhor se aplica para a edificação do corpo de Cristo naquele momento. Tá? Quer falar, meu irmão? Pode falar, vamos lá. Participem, gente, isso que é bom da EBD. Que não é culto, então, quer falar, tá? A Bianca também quer falar. Tá ligado, tá ligado. Eu acho... eu já vi milagre, e eu vejo o seguinte, não adianta nada você passar por um milagre se você não permanecer ali na palavra de Deus, porque o milagre, ele passa. Como a gente vê na Bíblia, tantos e tantos milagres Jesus fez e mesmo assim eles não reconheceram. Então não adianta a gente passar porque eu vejo o milagre da seguinte maneira. Na caminhada cristã, a gente vai ver vários milagres, mas permaneceu. Muitos vê o milagre e vão embora. Por isso que naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, curamos enfermos. E só mais um comentário, dos 11 leprosos, só 2 voltaram, né, meus irmãos? Então, pode falar mesmo. Bom, isso é um assunto que rende, né, meu pastor? Rende, mas isso que é bom. Muito, muito, muito. O discipulado é isso, gente. Isso é o discipulado. Boa. Eu vou contar algo que aconteceu, assim, que eu vi, que eu presenciei, e de como Deus ele atuou ali naquela hora. Eu me lembro quando eu estava na Nova Vida de Padre Miguel, não sei se o pastor lembra, vai lembrar ou conhece, pastor Rodney. Já ouviu falar. Pastor Rodney foi um meu discípulo, foi uma pessoa que me discipulou na época, um grande amigo, grande companheiro. E uma vez chegou uma pessoa, um mendigo dentro da igreja. A gente vê uns vídeos, vê um mendigo disfarçado lá, né? Brincando, mas isso foi verdade mesmo. Eu estava fazendo o período de louvor, na parte alta como a gente fica, e de repente eu vi um mendigo entrando pela igreja. Ele entrou, quando ele sentou, algumas pessoas se levantaram. A gente acha assim, devido ao cheiro, mau cheiro que estava naquela hora, é bem provável que, prefiro acreditar que tenha sido isso. Então ele ficou num círculo, ele ficou sozinho ali. Aí acabou o louvor e Deus tocou no meu coração. Eu senti do Espírito Santo falar comigo assim, vá até aquele camarada lá. Eu gosto de usar muito o linguajar de hoje, esse camarada, né, agora, né, porque eu acho que fica mais formal. E às vezes você não entende por que aquilo está acontecendo. Você fica até meio receoso. Pô, esse cara já está todo ali ferrado, vamos dizer assim. Se eu chegar lá e dar um abraço nele, o maluco vai passar a ser eu e não ele. Mas foi o que aconteceu, né? Eu desci, abracei essa pessoa, ele ria, olhava para mim e ria, e os irmãos também sem entender nada do que estava acontecendo. Se fosse pelas coisas naturais, eu confesso que eu não iria. Eu fui porque realmente houve ali o toque do Espírito Santo, toda uma preparação.
E no final das contas a gente descobriu que ele não era maluco, não era doente e tal, e depois ele encontrou a família, hoje é um pastor da Assembleia de Deus, uma benção, né? E nesse mesmo dia eu lembro sobre a questão da profecia, que quando eu falo que se cria um vício também nisso, a pessoa ela fica viciada, ela não consegue administrar uma palavra sem ver uma bola de fogo, sem ver alguma coisa caindo do céu, ou ela não pode, se não tiver isso, o culto não é culto, entendeu? Então, nesse mesmo dia, né, um obreiro chegou perto de mim e falou assim, ó, Deus me revelou algo sobre você. Aí eu falei, tá bom, vamos ver o que Deus tem aí para se revelar. Ele falou, ó, Deus tem me revelado que vai te preparar uma grande esposa, uma grande mulher, uma mulher de Deus, uma mulher que vai te ajudar no teu ministério, que vai ser uma bênção e tal. Né? E eu falei, foi mesmo, irmão? Ele falou, sim, foi. Eu falei, bom, então já vamos aí entrar num problema sério. Ele, por quê? Eu falei, porque eu já sou casado, irmã, e a mulher que Deus me deu é abençoada. Você está entendendo o vício, como é que é? Você está entendendo, tá entendendo o que eu estou passando? Então, você não precisa passar por isso, porque você acaba passando vergonha até, tá? Eu passei por isso. Igor e Bianca, as histórias de Uber. Ai, gente, não. Não é de Uber, não? Era numa oração que a gente ia, aí eu ficava na porta, não entrava, a Bianca... Ah, essa história é boa, essa história é boa. Aí a irmã subiu para pregar e começou a olhar para a Bianca falando, ele vai vir, tu começa a orar, quando você menos esperar, ele vai estar na porta esperando, sei que, olhando para a cara da Bianca, assim, como é que é esse troço aí? Quem é que vai vir se eu já estou aqui? Aí a irmã que ministrava a oração conhecia a gente, né? Ela foi, pegou o microfone na hora, não, tá falando para outra pessoa, sei que... Meus irmãos, por isso que a gente precisa de discipulado. Glórias a Deus por esse momento. Passa aí, vamos, né? Muito bom, muito bom. Passa aí. E aí, o discipulado permitirá ao discípulo, aqui, receber ensinamentos e adotar princípios bíblicos com o fim de preparar-se para fazer a sua pública profissão de fé, passar pelo batismo e tornar-se membro comungante da igreja visível de Cristo. O que vem a ser a profissão de fé? A profissão de fé, meus irmãos, é o famoso eu reconheço a Jesus Cristo, que é o meu único e suficiente Salvador. E aqui a gente entra numa parte que a gente sempre fala no batismo. O batismo não salva ninguém. O batismo, ele é o reconhecimento, é a profissão de fé pública. Quando eu aceito Jesus, eu faço isso de forma privada, no meu coração. Algumas igrejas pedem para vir na frente, a gente não tem esse hábito, porque às vezes a pessoa se sente desconfortável, às vezes a gente fala só de levantar a mão, mas o que realmente importa não é o símbolo de vir à frente e levantar a mão, com coisa que possa ser um ato de fé. O que importa é aqui. Portanto, todo aquele que confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus, mas aquele que negar diante dos homens, também eu negarei. E com a palavra também a falar, é aquele que crê no coração e confessa com seus lábios. Legal. Então, é esse. Aceitei Jesus. Mas, como a fé sem obras é morta, eu tenho que fazer essa confissão pública. A confissão pública da minha fé é onde? O batismo. Por isso que o batismo não salva ninguém. O batismo, ele é a demonstração pública da fé que eu tenho. E esse é um versículo que a gente sempre tem que lembrar. Meus irmãos, se a gente se envergonhar de Cristo e negar Cristo diante dos homens, ele nos negará. Só que ele vai nos negar diante do Pai. Diante do Pai. Então, e não me envergonha do Evangelho, Paulo vai falar isso em Romanos, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, como também do grego, como está escrito, o justo viverá por fé. Logo, nós temos que confessar publicamente diante dos homens a nossa fé em Cristo. É lógico, você vai falar assim, mas eu sou um cristão na Coreia do Norte. Aí é diferente, né? Mas não é o nosso contexto. Então, não vamos pegar a exceção e transformar a exceção em regra, tá? A profissão de fé é um ato de obediência à vontade expressa do Senhor Jesus aos seus seguidores. Por meio desse ato, isso que é uma profissão de fé, né? Eu estou professando para que todos ouçam. As pessoas por meio desse ato, as pessoas que dão crédito à mensagem salvadora, a proclamam e reconhecem publicamente a pessoa de Jesus como seu único e suficiente Salvador. Lembrando que existem outras profissões de fé, não é que seja além dessa, mas, por exemplo, existem confissões de fé que ajudam muito. A famosa confissão de fé de Westminster, que nada mais é do que uma grande pergunta e resposta sobre vários aspectos da nossa vida. Então, os reformadores fizeram diversas confissões de fé que ajudam, tá?
A própria famosa oração do credo católica, a primeira parte dela está correta. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho e Espírito Santo. O problema é quando entra em creio na Santa Igreja Católica, aí que dá ruim, tá? Mas é isso, o crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, no Filho e no Espírito Santo, isso faz parte da nossa profissão de fé. É porque a confissão de fé é aquilo que eu creio, a profissão de fé é aquilo que eu professo da minha confissão, tá? Só essa a definição. Definição, isso. E aqui, esta confissão não é apenas um ato formal que se realiza durante uma... Volta aí. Não, volta. Ah, tá. O que está escrito aqui embaixo? Você consegue ler? Não, sei, mas tem uma outra linha aqui. Sumiu. Hã? Ah, sim, bota aqui. Essa confissão não é apenas um ato formal que se realiza durante uma cerimônia de um culto público. Fica parado, cara. Por que você está mexendo com essa setinha do meu lado aqui? Confessar a Cristo como Salvador é que eu não consigo ler. Ah, tá, aqui. É dever solene e reconhecido de todos os seus verdadeiros discípulos que creem, onde quer que estejam e perante todos aqueles com quem se relacionam. Meus irmãos, eu não posso dizer que eu sou discípulo de Jesus se eu não confesso a Jesus Cristo publicamente, em palavra e em ato. Aí a gente volta para o discipulado, porque o discipulado não é só a fala, é o ato. O que é isso? Assim ficou bom, né? Tá bom. Não sei o que é. É porque deveria estar em mais de 100%, alguma coisa, não sei lá. A profissão de fé não é uma ordenança de Cristo, mas sim uma advertência. Logo, foi instituída pela própria igreja como ritual de iniciação em que a pessoa se torna membro comungante da igreja invisível. O que ele está dizendo é o seguinte: por que é uma advertência? Porque se eu não confesso, se eu não professo a Cristo, meus irmãos, misericórdia. E aí vem tudo isso que a gente tem falado. Cuidado. Quando eu professo mais a minha denominação do que a Cristo, quando eu professo mais uma profecia aqui que é Cristo, do que é Cristo, quando eu professo mais um dom do que é Cristo, quando eu professo mais uma liderança do que é Cristo, cuidado. A minha fé nem está em Cristo. Cuidado, porque Satanás também faz sinais. Muitos de passagem. Pode passar, por favor. Ou subir, não sei, é isso aí. Oi. Calma aí, fala aí no microfone, Ah, sim, as minhas crenças, opiniões, exatamente. Cuidado, tá? Aí entra a questão da a cosmovisão. Como assim a cosmovisão? Que às vezes eu falo que eu acredito numa coisa, mas na verdade eu demonstro outra coisa, né, meus irmãos? Então, cuidado. O preconceito está aí, geralmente o preconceito é isso. A pessoa fala assim, eu não sou preconceituosa. Mentira, quando passa alguém na frente, a maneira como a pessoa olha, diz tudo, né? E aí, é claro, aquilo que eu falei. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. Então, tem que fazer, tá? Tem que fazer. E aí, meus irmãos, aqui eu falo sobre o caminho para o batismo nas águas. Eu sei que todo mundo aqui já foi batizado, se não a maioria. O discipulado, que aí a gente fala de discipulado e profissão de fé, passa por isso aqui. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Requer o quê? Tomar a cruz. Meus irmãos, cada um de nós temos que carregar nossa cruz e seguir Jesus, tá? Aqui ele vai falar sobre ser batizado. Isso aqui é mais específico para o curso de batismo. Pode passar, por favor. Passa aí. Oi, passa. Oi, tá conversando durante a aula, né? Conversando durante a aula, tá vendo? Assim que a gente vê, tá? O batismo é a morte do velho homem. Acredito que assim, todos nós aqui sabemos disso, porque a gente já foi batizado, tá? Aqui ele vai falar sobre a salvação. Acho que essa parte, algumas coisas eu dou uma pulada, porque eu conheço o público que está ouvindo, né? Mas aqui ele está falando sobre salvação, ele está falando sobre o que é salvação, que salvação é nada mais é que a redenção completa, né? O perdão de todos os pecados, isso é a salvação. Ele até comenta aqui sobre soteriologia, a gente teve aula sobre isso. Foi o presbítero que deu, não foi? Foi você que deu a soteriologia? Foi o presbítero. Não, fui eu? Não sei quem deu soteriologia. Ah, não, o presbítero deu armatologia. Isso. Mas não tem como ter soteriologia sem armatologia, as coisas caminham juntas. Então, pela graça, sois salvos mediante a fé. A gente já trabalhou isso, não vou entrar nesses detalhes. Pode passar, por favor? Sim,
isso aqui também, essa parte aqui, que acho que diz mais respeito a nós. Apesar de termos que professar publicamente a nossa fé e passar pelo batismo, importa saber que o homem não é capaz de salvar-se sozinho da morte eterna. Ninguém também será salvo por esta ou aquela cerimônia. Cuidado, né, meus irmãos? Não é a cerimônia que salva. Em presídio, as pessoas fazem batismo dentro da caixa d'água. Pergunta, conhecimentos gerais. Por que depois do batismo no presídio na caixa d'água nem que esvaziar a caixa d'água? Não, porque depois eles matam, senão eles usam aquela água para afogar os outros. Então, é sério. Por isso que sempre que tem batismo em presídio, eles usam uma caixa d'água gigante e depois eles esvaziam. Porque, já pensou, o cara acabou de batizar, mata o outro afogado ali? Mas é sério, se vocês pesquisarem, é sempre assim. Não, pega uma caixa d'água. Não. Pega. Porque eles fazem no pátio, né? Fazem no pátio. Olha, momento conhecimentos gerais sobre isso aí. Glórias a Deus. Mas sim, que a salvação é dom de Deus. Aqui dom está no sentido de presente de Deus, né? Ou seja, é dada somente por Deus, mediante a fé encontrada pelo próprio Deus em nossa mente e coração. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Veja que aqui dá um resumo de tudo aquilo que a gente falou. Vamos lá. Simão creu. E aí foi batizado. Aí, olha aqui o discipulado. E acompanhava Filipe o quê? De perto. E veja que tinha sinais, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Mas olha a sequência. Sinais e grandes milagres tem que vir depois do quê? De abraçar a fé, ter sido batizado e já estar no discipulado. Porque se isso aqui acontece fora de ordem, pronto, vai deturpar tudo aqui. Mas uma vez já no discipulado, uma vez crendo, uma vez já tendo sido batizado, aí sim, sinais e grandes milagres em nome de Jesus. Tá? Aqui ele vai falar sobre o privilégio da profissão de fé, que ele vai falar sobre a questão da paz com Deus, que é... Oi, pode falar aí. Presbítero, então, eu vivi recentemente um momento, né, na verdade, onde uma pessoa não protestante, católica, sim, ela indagou o motivo pelo qual, assim, houve uma oportunidade de uma pessoa reconhecer Jesus, né, e ela me perguntou, mas por que vocês têm essa mania de ter que reconhecer Jesus, como se a gente não reconhecesse Jesus, ou seja, né? E aí eu expliquei para ela, eu falei assim, mas por quê? Na verdade, minha tia. Aí ela falou assim, não, porque tudo vocês têm que falar que reconhece Jesus como se a gente não tivesse Jesus. Aí eu expliquei para ela. Mas por que esse negócio de batismo também? E gerou um assunto. Eu falei, mas por que esse desconforto da senhora? Ela falou, não, porque uma vez teve um pessoal crente aqui em casa fazendo um culto e a pessoa perguntou para mim e para o meu marido se a gente tinha Jesus no coração. Aí eu, mas no coração como assim? Aí eu perguntei. Ela falou, quem não tem Jesus no coração? Todo mundo tem Jesus no coração. Eu falei, tia, então, ela acabou atrapalhando o meu trabalho. Ela não explicou para a senhora o que exatamente. Aí expliquei para ela o que seria a profissão de fé, a necessidade do batismo. Mas ela não me explicou. Eu falei, pois é. Falei, então, a necessidade da gente, como discípulo, fazer um trabalho de excelência. De excelência que eu digo não é somente, aceita Jesus e ponto final. Sim. Então, o motivo pelo qual estamos aqui, o motivo pelo qual somos discipulados e para trazer discípulos, a gente tem que explicar. Não é somente Jesus, vai lá, Jesus faz a obra. Aceita Jesus e morre. Puf, não. Entendeu? Então, assim, na cabeça da minha tia, ficou muito obscuro quando, na verdade, um crente foi lá e piorou toda a situação. Eu ainda brinquei com ela, falei, tia, ela dificultou todo o meu trabalho com a senhora agora. Sim. Exatamente, meus irmãos. Assim, a gente precisa... É por isso que só boa vontade não serve no reino, né? Tem que ter técnica. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, em cima disso que a Diaconisa falou, todos somos criaturas de Deus, mas filhos, não. Filhos, a todos quantos receberam, João vai falar isso, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se não recebeu Cristo, você é criatura, tanto quanto Satanás é criatura. Filho de Deus, só aqueles que receberam. Ponto número 1. Com relação ao batismo, só puxando isso, a Igreja Católica batiza bebê. Qual é a questão? Por que nós não consideramos válido? Foi até uma pergunta da mãe do Vitor para mim. Nós não batizamos bebês, porque não faz sentido eu batizar alguém que não tem consciência do que é o ato que está praticando. Sim.
Posso batizar a criança? Claro, batizei o Alessandro. Desde que a criança tenha entendimento, dentro da sua realidade, não vou querer que ela disserte soteriologia, do que é Jesus, o que é pecado e etc. Tá, meus irmãos? Então, é por isso que a fé está para além da razão. Se eu não... Tudo tem que ser entendido. Eu não batizo o bebê, porque o bebê não tem consciência. Mas eu batizo a criança, porque eu entendo que a criança tem consciência. Tanto quanto eu batizaria alguém que tem uma doença mental. Ou eu não posso batizar alguém que tem doença mental? Ela entende Cristo, ela pode não entender como eu entendo, mas ela entende da sua forma. Por isso que a gente não batiza bebê. É porque a Igreja Católica, ela entende que sem o batismo não há salvação. Então você tem que batizar para isso. Aí entra no formalismo. Vai lá o pai, a mãe, com os amigos, e aí quando acaba o batismo, vamos fazer o quê? Um churrascão com cachaça, muito álcool, para comemorar o batismo. Então, assim, o batismo é a profissão pública da fé. Se o bebê não consegue fazer isso, não faz sentido batizar. A criança sabe? Então vamos batizar a criança. Tá, meus irmãos? Senão é só para fazer festa. Calma aí, deixa eu vir o microfone. Microfone. Não seria pelo motivo do batismo da Igreja Católica, que nem o senhor falou. Eles batizam porque acham que só quem é batizado será salvo. Sim. Porque a Igreja Presbiteriana ainda bem batiza o bebê. Só que tem o discipulado depois do batismo. Essa é uma discussão muito grande. É que a Igreja Católica ela institui o padrinho, que Sim. o padrinho que era para discipular aquela criança. Só que a maioria das vezes o padrinho nem católico é. Assim, especificamente o batismo na doutrina presbiteriana é algo que existem algumas questões. A Igreja Presbiteriana batiza por aspersão, não batismo por imersão. E realmente batiza recém-nascidos. É algo delicado, bem delicado. Não faz sentido batizar um bebê. Não faz. Porque se ele não tem consciência. E o batismo é a profissão pública da fé. Então não tem como. A pessoa... Gente, aceitei Jesus hoje. Não deu tempo de se batizar. Vou para o inferno? Não. O ladrão da cruz é a prova disso. O ladrão da cruz não foi batizado. Então, assim, a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado com relação a isso. Eu não concordo com o batismo de bebê. O batismo por aspersão até dá para entender, é outra questão. Agora, batismo com bebê, assim, não tem algo bíblico que consiga corroborar essa doutrina. Tá? Mas faz sentido o que você falou. Faz bastante sentido. Batismo de bebê, não. Não tem. Na verdade, o batismo ele vai começar... João Batista batizava, tá? Eu percebi que eu falei isso aí. Vocês são terríveis. João Batista batizava, mas ele batizava para preparar o caminho para Cristo. E aí Cristo, então, a partir de Jesus, começa assim o batismo como a gente entende hoje. Tanto que alguns que foram batizados por João, depois foram batizados novamente. Porque era outro contexto. É diferente. Eles batizam o bebê, mas não aceitam o batismo da Igreja Católica. Pelo motivo que a Igreja Católica batiza, né? Exatamente. Que acha que quem não é batizado são pagãos, irão para o inferno, Sim. né? Não serão salvos. Assim, a doutrina católica de batismo é muito louca, porque, na verdade, a doutrina católica de batismo inclui também a questão do purgatório. Vou fazer um comentário, já que está nessa questão, eu vou fazer um comentário bem longo, não longo de tempo, longe. Se vocês pegarem a famosa Divina Comédia, de Dante vai escrever inferno, purgatório e céu. E aí, vocês já devem ter ouvido a expressão, a palavra limbo. Está no limbo, né? Não sei quem está no limbo, ficou no limbo. O que é o limbo? O limbo, no inferno de Dante, seria o seguinte, as pessoas que morreram sem ser batizadas. Então é o seguinte, o cara, mas é católico. Então é assim, o cara é católico, então ele não vai para o inferno. Mas já que ele não foi batizado, ele vai ficar no limbo. O limbo é o quê? O espaço que teria entre a terra e o portão do inferno. Então essa galera, que nem é tão ruim para queimar no inferno, mas também não foi batizada, fica no limbo. Que é aquilo ali, que não é purgatório nem é céu, já saiu da terra, mas ainda não entrou no portão do inferno. Então entra nisso tudo, o batismo católico é para livrar a pessoa desse limbo. Então é uma confusão gigantesca. O purgatório já é para quem é batizado, é para quem é católico, mas que, como a Igreja Católica entende que a salvação não é só por graça,
é também pela graça agindo em mim nas minhas obras, eu não tive obras suficientes, então vou para o purgatório terminar de purgar os meus pecados. Basicamente aquilo que talvez seja mais fácil entender, aquilo que o pessoal da reencarnação entende, que eu tenho que reencarnar para me elevar até estar a ponto de sair. Então, como a graça não é suficiente, eu preciso ter obras, não deu tempo de eu fazer obras em vida, no purgatório eu purgo essa culpa, o que anula Jesus, né? Eu ouvi um católico falando recentemente até que o purgatório é para quem comete o pecado venial, que não cometeu o pecado mortal. Quem cometeu o mortal vai para o inferno. Quem cometeu o pecado venial vai para o purgatório até... Mas assim, venial todos nós cometemos, né, teoricamente. Então, Gente, o povo católico, a gente tem que orar muito por eles. Eu estava vendo, só fazer um comentário aqui, no Instagram, estava assim, 5 livros que todo católico deve ler. Aí eu falei assim, vou ver. 3 desses eram assim, como as escrituras mostram que não é somente as escrituras, como combater somente as escrituras. Eu falei, gente, caramba, que louco. Agora, sabe o que é impressionante? Que o Chesterton, não sei se vocês já leram o Chesterton, a famosa ortodoxia de Chesterton, ele era católico. E ele mete o pau nos protestantes, e o cara é um teólogo genial. Mas é isso aí, tá vendo como Deus usa... Deus é muito bom. Tá, onde estava aqui? Tem o privilégio da profissão de fé, né? Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Sim. Aqui ele vai falar da paz. Pode passar aí. Aquilo que eu já pude falar com vocês sabem. A paz do Senhor não é a só... Tem 3 aspectos da paz do Senhor, eu vou comentar porque está aqui, está acabando, tá? Quais são os 3 aspectos da paz do Senhor? Primeiro, a paz do Senhor é paz entre os homens, Jesus vai falar isso, né? Paz aos homens a quem ele quer bem. A paz do Senhor é paz comigo mesmo, né? A paz interna. Mas a paz do Senhor tem algo que é fundamental, que é o quê? É paz com Deus. Porque nós, enquanto não salvos, ímpios, nós estamos em guerra com Deus. Mas quando Deus se manifesta, a graça nos alcança. Aí sim nós possamos ter paz com Deus. Por isso que a profissão de fé, e aqui, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Não é só o estado de estar em paz em meio às circunstâncias. É algo superior a isso. Eu não estou mais em guerra com Deus. Por quê? Porque agora eu já não estou mais em dívida. Porque agora eu fui redimido. Porque agora eu fui perdoado. Então isso é fundamental. Fundamental, tá, meus irmãos? Essa é a grande paz, na verdade, é a paz com Deus, né? O batismo não deve ser administrado aos que estão fora da igreja visível. E assim estranhos ao pacto da promessa, lógico. Mas sim deve ser administrado aos que professam a sua fé em Cristo e se comprometem publicamente a exercer obediência a Ele. Só fazer um comentário. E aqueles que são batizados em denominações polêmicas? Né? Que vem essa grande questão. Não vou citar o nome de denominações. Mas as denominações neopentecostais. Que é a doutrina da prosperidade. E aí? Meus irmãos, assim, vou ser muito sincero com vocês. Porque fizeram exatamente essa pergunta. Tava 2 pessoas, não vou falar quem, em que contexto. Aí a pessoa que estava comigo falou assim, mas essa aqui foi batizada na igreja tal. Você aceita esse batismo? Aí a questão é a seguinte, que eu expliquei foi o seguinte. É simples, eu não tenho que aceitar. Qual é o ponto? Eu virei para a pessoa e falei o seguinte, quando você se batizou, o que você estava fazendo? Eu estava confessando Jesus. Então, acabou. É isso. Tá? É isso. Então, agora, é claro, o cara foi batizado no testemunho de Jeová. Aí, meus irmãos, aí é outra questão. Tá? Agora, aí é outra religião. É claro que eu não vou aceitar o batismo no testemunho de Jeová, nem se tem batismo no testemunho de Jeová. Mas, em outras denominações que a gente pode considerar como seita, eu acho que é um pouco complexo eu falar, não aceito, porque o meu medo é aí a gente falar assim, não, só o meu batismo está certo. Então eu tenho preocupação com isso, eu prefiro chegar para a pessoa e perguntar assim, o que você fez? Quando você foi batizado, o que era aquilo para você? Se a pessoa não sabe, aí cabe uma conversa, e aí não é rebatismo. Na verdade, ela nunca foi batizada. Se eu batizo a pessoa de novo, não é de novo, é que a pessoa não foi batizada antes, porque ela não sabia o que estava fazendo. Tá? Então não existe rebatismo. Mas a pessoa foi batizada, negou a fé, se arrependeu e voltou. Legal, não tem que batizar de novo. Tá? Não existe rebatismo. Pode falar, só fala no microfone, por favor. Eu conheci um amigo, né? Que ele estava numa denominação, saiu dessa denominação e foi para outra.
E quando ele chegou lá, perguntaram a ele, né? Você já foi batizado? Ele falou, já. Aí responderam para ele, mas o de lá não vale, você vai ter que ser batizado aqui de novo. E agora? Assim, eu não concordo. Não concordo porque o batismo é da Igreja de Cristo, o batismo não é da denominação. Assim como eu também não concordo com a ceia fechada, em que só podem participar da ceia quem é da denominação. Eu não concordo com isso. Por quê? Porque a mesa não é da denominação. É que as pessoas falam assim, mas eu não sei se a pessoa realmente é convertida. Se a pessoa está participando da ceia indevidamente, ela está trazendo castigo para si. Então, assim, eu não examine-se, pois o homem é assim mesmo. Eu não tenho poder para examinar o homem. Então, tem pessoas que não aceitam o batismo por aspersão. Eu até entendo, mas isso ainda é muito discutível. Eu não vou chegar para uma pessoa que se converteu na presbiteriana e mandar batizar de novo. Não vejo sentido nisso. Novamente, o crivo qual é? A pessoa sabia o que estava fazendo? Entende que era uma profissão pública de fé? Legal. Agora, mandar batizar de novo, senão aí quem está virando seita é a gente. Aí eu acho que é falta de conhecimento bíblico da pessoa também, né? Exato. Sim, exatamente. Exato. Por exemplo, é claro que, por exemplo, se eu for numa igreja, isso nunca aconteceu comigo, mas se eu for numa igreja, e o pastor fala assim, só pode ceiar quem é dessa igreja. É claro que eu não vou meter a mão na ceia e falar assim, não, eu vou ceiar mesmo assim para criar confusão. Agora, eu não volto mais lá. Isso eu garanto que eu não volto mais. Fala no microfone. Aí, em termos de... A gente estava falando nisso sobre ser doutrinado na casa dos outros, né? Ser doutrinado na casa dos outros, né? Por exemplo, eu tive uma experiência que o camarada ele foi na igreja de camisa polo, tá? Chegou lá, ele administrou a palavra, tudo direitinho e tal. E aí ele falou assim, agora vai ter um trabalho lá na minha igreja, onde eu congrego, e você vai ser um dos convidados. Eu falei, legal, amém, glória a Deus, vamos orar. E chegou o dia, né? Eu fui, só que eu esqueci o blazer, né? Naquela época você usava muito blazer, né? E quando eu cheguei lá, e ele não, o presbítero, o pessoal que estava no meu trabalho, eles não permitiram, né? Que eu pregasse sem o blazer ou sem o paletó, né? E acabou que no final das contas, arrumaram um paletó que cabia 2 Jaime dentro, né? Para poder pregar. Então são essas coisas assim que é muito complicada, entendeu? Sim. A questão do batismo lá, você ser batizado aqui, o que você pode fazer aqui, o que você, entendeu? Não pode fazer lá. Porque na nossa casa, geralmente as pessoas querem fazer tudo, né? Mas na casa deles você não pode fazer nada. Por isso que é uma coisa interessante. Por exemplo, não tem nenhum problema citar algumas assembleias não aceitam barba, né? Não aceitam hipótese alguma. Seria difícil eu participar dessas assembleias, eu acho que dá. Não aceita. Sim, tá vendo? Então são questões. Eles se defendem porque eles falam que no Evangelho não está escrita a forma que João Batista batizava. Sim. Se era atacando a água, que é por expersão, ou se era por imersão. Sim. Ou por efusão, que é feito na Igreja Católica, que é atacar a água na cabeça. É porque existe uma grande discussão, é o seguinte: batismo significa sepultamento. É estranho você pensar em vai sepultar um corpo só tacando uma areia na cabeça. Outros vão defender que a palavra, que batismo não é sepultamento do grego. Então, assim, vai muitas discussões. Mas a nossa principal compreensão qual é? Primeiro que se você está dentro do rio, tá bom, podia só jogar água na cabeça? Poderia, mas... E sepultamento, se o simbolismo é do sepultamento do velho homem, você sepulta, né? Então, vai, filho, vai. Tanto que, eu não sei se vocês já viram, por exemplo, porque quando a gente faz batismo lá em Cascadura, o ângulo não dá para ver bem isso. Mas, por exemplo, a gente leva isso ao pé da letra. Quando afunda, se ficar parte da testa, o pastor vai afundar de novo, porque tem que afundar todo, tá? Morre, velho homem, em nome de Jesus, né? Isso aí.
Não pode ficar nenhum pedacinho do velho homem para fora, né? Em nome de Jesus. Então, tá? Então, por meio da profissão de fé e do batismo, o participante passa a desfrutar todos os direitos e privilégios da igreja visível, tais como... Aí, passa aí. Que é os sacramentos, né? Participar da ceia, recebido como membro, participar dos ministérios, da programação, aprofundar os cargos, etc. Tá? E aí, portanto, fazer a profissão de fé e o batismo, por obediência a Jesus, põe em prática e aumenta a nossa fé. E aí, aquilo que ele vai falar, né? Tiago. Não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem, inversamente, uma árvore má produzindo bom fruto, pois cada árvore é conhecida pelos próprios frutos. Tá? Ele vai continuar na mesma metáfora, né? Pois a boca fala do que está repleto o coração. Então, meus irmãos, e aí vai até um pouco a calhar aquilo que a gente está falando. Um bebê não tem fruto, né? Um bebê não tem fruto. Então, como é que eu vou avaliar? Entende? Mas, assim, crê em Jesus, será salvo tu e tua casa, isso é o que verdadeiramente importa. Esse aí acabou, né? Acabou? Então, meus irmãos, olha, a aula hoje foi 1h10, mas foi muito bom que a gente foi trocar uma ideia. Falem bastante nas próximas aulas. A próxima aula com o nosso presbítero Moisés, que está dividindo aqui o corpo docente comigo. Glórias a Deus. Por isso, semana que vem, se eu não estou enganado, é Trindade. Se eu não estou enganado, em nome de Jesus. Bem, vamos ficar de pé para orar? Então. Glórias a Deus, parabéns a todos. Todo mundo aqui foi batizar, né? Tá tudo certinho essa parte aí, né? Então tá bom. Glórias a Deus, né? Ninguém está em débito não, né? Então, aleluia, glórias a Deus. Bem, oremos. Senhor, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela iluminação da tua palavra, Deus, que dissipa nas nossas trevas e que nos liberta de toda a escravidão, Deus. Seja conosco, nos capacite e nos guarde agora para o evangelismo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a próxima missão, porque nessa igreja é muita missão.